Olá, seja muito bem-vindo ao treinamento Construindo 5S. Sou Rodolfo Paludeto. Vou conduzir com você esse entendimento. O 5S nada mais é do que o primeiro passo para a qualidade nas organizações. Às vezes a gente entende o 5S como uma ferramenta. Eu vou te provar que ele é muito mais do que uma ferramenta. O 5S é uma mentalidade. O 5S é uma cultura que precisa ser implementada no dia a dia das organizações, mas acima das organizações, no dia a dia das pessoas. E é disso que a gente vai falar nesse treinamento. Vou aqui modificar a minha tela para ficar mais fácil da gente entender. Então, construindo o 5S, o primeiro passo para a qualidade. Bom, quando a gente ouve falar em 5S, claro que a gente fala em um programa, né, que é considerado o passo inicial para a implementação da qualidade nas empresas. E simplesmente para traduzir aqui, a nomenclatura 5S significa assim 5 sensos ou 5 palavras que iniciam com S na nomenclatura ou na linguagem, no idioma japonês, tá? Então ela se baseia nas iniciais, cada um dos sensos escrito em japonês. Antes de falar especificamente sobre cada um deles, eu queria aqui que a gente pensasse em algumas questões para a gente desmistificar algumas características, tá? É óbvio que um trabalho ou um local de trabalho limpo pode melhorar nosso ambiente em diversas questões, em segurança, qualidade, eficiência, em condições, em produtividade, em diversas outras coisas, em manutenção, né? Limpeza, sim, é a base da melhoria contínua, mas eu não quero limitar o 5S simplesmente como limpeza. Eu não quero, não, eu não posso. Isso é um fator importante, uma característica importante que às vezes a gente entende o 5S simplesmente por limpeza, manter o local limpo, né? Fala em 5S e a limpeza vem na nossa mente. É um dos reflexos, é uma das consequências, mas é muito pouco falar que o 5S é só limpeza, tá? Então esse é um ponto importante que eu queria destacar. Outra questão, que o 5S tem tudo a ver com cidadania. Quando a gente pensa em cidadania, a gente fala assim, mas o que é cidadania? A cidadania tem algumas definições, mas além de diversas outras questões, cidadania é pensar no outro. Cidadania é viver em comunidade e a partir disso eu conduzir as minhas atividades em si. É fazer o certo. Cidadania é fazer o certo, fazer a minha parte. É ser responsável pelas minhas atitudes em todos os ambientes que eu tô inserido, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na minha comunidade ou na sociedade em si. E o programa 5S ele propõe 5 iniciativas, né, vamos chamar assim inicialmente, 5 ações que visam transformar o ambiente de trabalho. E quando eu penso em transformar o ambiente de trabalho, eu vou transformar também a atitude das pessoas em relação a esse ambiente, aos seus colegas, principalmente si mesmas. 5S pode transformar a vida das pessoas. 5S, quando entendido e praticado adequadamente, ele transforma tudo que ele é envolvido, né? Eu destaquei aqui, né, até como parece exagero, mas não é, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em 5S, a gente não pode limitar ele a uma ferramenta, principalmente uma ferramenta administrativa, né? Eu coloquei aqui um texto e eu gostaria de dividir e compartilhar ele com você. 5S é uma proposta de reeducação. É uma proposta de recuperação de valores e práticas que a gente esquece ao passo que a nossa vida vai acontecendo, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na correria, mas que certamente é conhecido e valorizado por todos nós. Ninguém gosta ou ninguém produz o seu melhor em um ambiente onde há bagunça, onde há desorganização, onde não há foco, onde não há direcionamento, onde há muitas situações que te desconcentram, há situações
que não te levam ou não te elevam em si, né, para o seu foco, para o seu objetivo. Ninguém gosta disso. Mas eu não estou falando especificamente do seu trabalho, estou falando da sua vida. Né? É, ninguém gosta de estar em um ambiente em que você não pode dar o seu melhor. Que você se sente não é um ambiente agradável. Quando a gente fala em utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina, né? A gente vai falar bastante sobre cada um desses sensos. Né? Deixa eu melhorar aqui. Cada um desses 5 sensos. A gente está falando de situações ou de atitudes que todos nós devemos ter em tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz. Todos os aspectos. Nosso dia a dia, com a nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais e assim por diante. Né? Parecem que são 5 sensos ou 5 atitudes muito óbvias e que se a gente aplicar realmente tudo que a gente faz, em todos os ambientes que a gente está inserido, tudo pode ser diferente. Eu coloquei aqui, ó, todos concordam que um ambiente sem entulho é mais agradável do que um ambiente ou que um local entupido de tralhas que mal sabemos para que serve. E só isso não é pensar somente dessa forma não é o bastante. Ninguém questiona se é mais fácil trabalhar em um ambiente bem arrumado do que um cheio de bagunça. É claro que um lugar limpo é melhor do que um lugar cheio de lixo e de sujeira. E a gente fala, e olha assim, no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, isso é fundamental. Na nossa casa, isso é fundamental. Na rua onde a gente mora, na frente da nossa casa, né, na avenida, em todos os lugares. Todas essas atitudes, antigamente chamadas de virtuosas, tornam a vida mais agradável, mais saudável, mais produtiva. Mas eu queria destacar aqui, são atitudes básicas do ser humano. São situações básicas que todos nós devemos ter em tudo que fazemos. E se a gente praticar cada uma delas, né, como cultura, como questão básica, a nossa vida, nosso ambiente, o nosso país pode ser diferente. Pode ser não, será diferente. E não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então quando eu falo em 5S, eu também acredito que a gente precisa colocar em prática em todos esses aspectos e não se limitar somente no nosso ambiente de trabalho, tá? Quando a gente propõe estudar ou aplicar o 5S, a gente tem que refletir em tudo que a gente faz. Será que realmente o que eu estou fazendo é o melhor? Será que realmente o que eu estou fazendo está me levando ao lugar que eu desejo? Será que o que eu estou fazendo todos os dias realmente é suficiente para que eu atinja os meus objetivos? Será que eu realmente tenho objetivos? 5S tem aqui, eu venho aqui como uma cultura simples, básica, mas que faz a gente se mexer. Faz a gente parar de se acomodar com o mesmo, se acomodar com o básico, com o simples, com o médio, com o medíocre. 5S faz a gente pensar além. 5S realmente faz a gente se transformar. E não em coisas mágicas, mirabolantes, né, miraculosas, mas sim em cidadãos. Pessoas conscientes, pessoas que buscam o melhor, fazer o melhor e se propõe a fazer. Pensando nisso, eu queria resumir da seguinte forma. O programa 5S, ou a cultura do 5S, ou o 5S em si, pode ser o primeiro passo para que a gente reconquiste mais um senso de... Quando a gente pensa em justiça, a gente está falando de moral, de ética, de bons costumes, de boas práticas, de realmente pensar em fazer o certo, fazer o bem, em todos os aspectos. Ah, mas Rodolfo, eu tenho que priorizar aquilo que é meu. Eu concordo. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive em sociedade, que eu preciso do outro para viver, fazer as minhas coisas. E é nesse sentido, é nesse aspecto que eu quero trazer o 5S e a cidadania como uma questão única, né? Quando a gente fala em viver em sociedade, né, equitativa e também democrática. Pensando nesse aspecto, eu queria que você aproveitasse essa aula, primeira aula, para refletir. Por que o 5S pode sim ser considerado o pontapé inicial nas organizações? E acima disso, você concorda que o 5S é uma ferramenta
ou é muito mais do que uma ferramenta? São princípios e que tem tudo a ver com cidadania? Responda aqui essas duas perguntas. Na verdade, reflita sobre essas duas perguntas e a gente se vê na próxima aula.